Olha, não que tenha um que seja mais fácil de prosperar, porque todos é possível prosperar. Eu entendo que o que vai facilitar para a pessoa é ela querer, né, trabalhar com aquilo, porque assim, se eu falar assim, olha, é muito mais fácil você trabalhar com gestante para prosperar, mas o meu desejo é trabalhar com pós-parto, eu não vou prosperar, mesmo que seja um espaço legal. Uhum. Eu não vou, por quê? Porque o meu desejo, o que eu quero é outra coisa, né? Eu tenho a minha segurança de atuação, né? Aquele meu desejo, né? Tá em outro lugar. Então, o lugar certo para a gente prosperar é onde a gente realmente quer estar, tá? Se eu gosto de, sei lá, falar sobre parto, né? Defender sobre o parto humanizado, coisas assim, né? Estar na cena de parto, o melhor lugar que eu tenho tá ali, ser uma psicóloga do parto, tá? Esse vai ser um lugar de prosperar. E diga-se de passagem, se ganha muito bem, né? Porque quando você é uma psicóloga do parto, você não pode cobrar sessão, porque a sessão você cobra 50 minutos e o parto não acontece em 50 minutos. Se você vai acompanhar uma mulher no parto, você vai acompanhar ela por horas e horas e horas. Então, para você acompanhar uma mulher no parto, talvez você tenha que cobrar mais de R$ 1.000, né, entre R$ 1.000 e R$ 2.000 aí, para estar acompanhando essa mulher no parto, por exemplo. Na clínica, essa pessoa ela vai sair da casa dela e vai para sua clínica e você vai ficar 50 minutos ali atendendo essa pessoa. No hospital, você vai ter que se deslocar, você tem que cobrar esse horário de deslocamento. Então, você vai ter que se deslocar para ir até o hospital e ali no hospital você vai passar horas. Então, quer dizer, você vai ter que recusar outros atendimentos naquela data. Naquele dia, você vai ter que cancelar todos os seus atendimentos, ou seja, alguns dali você vai perder, tá? Porque às vezes as pessoas não vão conseguir remarcar, coisas assim. Então, tem que ser cobrado a mais, sim. Se na clínica você cobra R$ 200, 50 minutos, para ir no hospital, eu cobraria entre 1.500 a 2.000, mais ou menos, tá? E você não pode também colocar aí uma hora certinha, tipo, ó, vou ficar com você por 6 horas. Porque às vezes o parto pode levar mais de 20 horas, às vezes pode levar mais de 30 horas. Então é importante que você também tenha isso bem conversado com a sua cliente, tá? Quanto tempo você vai ficar, em que momento você vai, tá? Para que as coisas possam fluir aí melhor. Dá para prosperar tendo, né? Dá. Só que também dificulta, porque você não pode estar em dois partos ao mesmo tempo, a não ser que for no mesmo hospital, algo assim, né? Então aí você tem alguns tipos de limitação também, tá? Dá para prosperar atendendo só casos de reprodução humana assistida? Dá para prosperar bastante. Hoje a gente tem um número elevado de mulheres que estão tentando engravidar pela primeira vez após os 35 anos de idade. E isso tem contribuído para que a maioria das mulheres com acima de 35 anos de idade, a maioria não, falei besteira aqui. Uma boa parcela de mulheres acima de 35 anos de idade apresentem dificuldades para engravidar e tenham que recorrer à reprodução humana assistida. Então, tudo vai depender. Dá para prosperar atendendo bebês. Tá lotado de casais com boas condições financeiras, que a primeira criança que eles vão ter contato é com o filho deles, e eles não sabem o que é certo e errado no desenvolvimento infantil. Eles não fazem a menor ideia do que esperar ou não, de como estimular o comportamento da criança para que a criança se desenvolva adequadamente. Um psicólogo que foque nessa área para ensinar os pais, né, a como estimular o desenvolvimento da criança, né, o que esperar em cada mês, facilita bastante para esses pais. E eles estão com condições financeiras para pagar esse profissional e querem receber esse tipo de orientação. Então, dá para prosperar muito. Então, quer dizer, não existe uma área específica que dê para prosperar mais dentro da psicologia perinatal, tá? A área que você quiser, que você desejar, dá para prosperar mais. Mas, agora, ouvindo o que eu tô falando também, começou a me ver uma outra ideia. Psicologia perinatal não é uma psicologia clínica apenas, tá? Então, ela é uma psicologia que você pode atender em hospitais, unidades básicas de saúde, em outros espaços também. Então, se você for uma psicóloga perinatal funcionária pública, por exemplo, tem um limite onde você pode chegar,
tá? Então, existe um limite até onde você pode ir, porque você é assalariado. Então, tem instituições que vão dizer, olha, se você tiver pós-graduação, você vai ganhar um pouco a mais. Se você tiver um curso X, você vai ganhar um pouco a mais. Mas tem aquele tipo de limitação, diferente da clínica, diferente do psicólogo autônomo. Não necessariamente a clínica, porque como eu disse para vocês, vocês podem ir também lá para o hospital no parto, tá? Ser uma psicóloga perinatal autônoma, que vai estar ali com a mulher durante o parto, por exemplo. Então, assim, trabalhar como psicóloga perinatal autônomo, tá? Facilita para que você possa crescer cada vez mais em prosperidade financeira, pensando em prosperidade financeira. Então, aí existe a clínica, mas pensando em questões de você ser, né, funcionário, colaborador, seja de uma empresa particular ou de uma empresa governamental, então aí existem essas limitações, tá, do salário. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves